E agora estamos vendo. E o Botafogo divertido no estado. A justiça. Lá para Libertadores. Já veio para Paraguai 1 Corinthians 0. Não começou também às 9h30 pelo horário. Jaquinho. Seja bem-vindo ao Fluency Masters. Meu nome é Ravi Carneiro e ao longo dos próximos dias você vai ter 4 aulas completas comigo, onde você vai conhecer os atalhos para um excelente nível de inglês, aprendendo passo a passo o que deve fazer para falar inglês com confiança e naturalidade, se livrando de travas e compreendendo nativos com facilidade. Ao longo dessas aulas, você vai aprender em detalhes como funciona o Fluency Hacking Method, um método de imersão e aprendizado acelerado de idiomas que eu criei e que me fez aprender em pouco tempo 13 idiomas estrangeiros. Está me ajudando agora a aprender um 4º idioma e ajudou milhares de estudantes a atingirem a confiança que eles sempre quiseram na hora de falar inglês. Esse evento foi criado tanto para você que está começando seus estudos de inglês do zero e tem aquela impressão de que o caminho para o aprendizado do idioma é grande demais, quanto para você que já estudou inglês por anos e apesar de todo o esforço, ainda sente que está longe de falar inglês com confiança e naturalidade. Então esqueça daquele monte de regras de gramática, daquele monte de exercícios completamente inúteis das escolas tradicionais. O que você vai ver aqui hoje é totalmente diferente de tudo que já viu antes. E é um método que já foi testado e aprovado por milhares de alunos que dominaram a habilidade de conversar em inglês. Como não travar na hora de falar? Como entender a pronúncia nativa? Como pensar em inglês? Ao fim do Fluency Masters, você vai ter respostas para todas essas perguntas e vai estar a um passo de conquistar a liberdade que você busca para falar inglês. E lá no finalzinho, para fechar esse evento com chave de ouro, eu vou te ensinar uma técnica que mudou completamente a minha história com idiomas e que eu chamei de Memorization Hack, o hack de memória, que fez com que eu aprendesse em 7 meses o que eu normalmente levaria 5 ou 6 anos e mais. Com essa técnica você nunca mais vai esquecer de nenhuma palavra que aprender em inglês. Dá uma olhadinha no que algumas pessoas que também utilizaram o método falaram. In the beginning this year, I wasn't able to speak English properly and not even understand native people, even though I've done many years of English course at traditional schools. So I searched on internet and I saw a video from Ravi talking about his method and I got very interested about it. And now I can say that it's really worth it. Ravi is a brilliant teacher. He's very smart, didactic, patient. And the method is effective. If I am speaking English today, it is because of Fluency Academy. So, thank you so much, Ravi. No fim, você começa a entender que o inglês é uma língua muito simples, muito fácil e que você só precisa ter um ouvido, que foi o que eu nunca fui treinada para fazer. Ravi, muito obrigada. Eu estou muito feliz. The method has helped me to improve my English, to become fluent, and now I'm pretty more confident to speak without fear, without shyness. Seguí el método de Ravi Carneiro y hoy hablo, escribo, me comunico e puedo entender a mis amigos que são hispanohablantes. Você consegue internalizar o seu conhecimento e depois que você internaliza, você consegue replicá-lo. O Ravi fez com que eu tivesse outra visão do mundo. E agora que você sabe que é possível sim para qualquer pessoa alcançar um ótimo nível de fala, de forma rápida e eficaz, independente da dificuldade que você acha que você tem, é hora de começar. Eu sou o criador da página Inglês com Ravi Carneiro. Em 2017 realizei o primeiro Fluency Masters. Desde então, mais de 2,3 milhões de pessoas participaram das outras edições do evento e formaram uma comunidade incrível de pessoas determinadas a alcançar a liberdade de fala em inglês. E que ao fim do evento aprenderam e aplicaram o meu método. E agora estão aí, falando inglês sem travas e com naturalidade.
De lá pra cá, eu tenho recebido diariamente milhares de e-mails e mensagens, que eu sempre me desdobro em 1000 para responder. E entre essas mensagens teve uma pergunta muito frequente, e cuja resposta é fundamental para a gente começar a desvendar o verdadeiro domínio do inglês. A pergunta é: por que é tão difícil falar inglês com confiança? Bom, para começar a te responder, eu quero que imagine como são as aulas de inglês que você conhece. Vê se você se identifica com a seguinte descrição. Você entra na sala, senta. O professor pede para os alunos abrirem os livros na página tal. Diz o que vocês vão estudar. Explica as regras daquilo, passa exercícios, às vezes um diálogo para os alunos ouvirem. Faz algumas perguntas, pede para você conversar um pouco em inglês com outro aluno e acaba a aula. Depois o aluno vai para casa, fica 2 ou 3 dias sem ouvir absolutamente nada de inglês. Chega a próxima aula, ele já esqueceu 80% do que aprendeu na aula anterior. E lá vai o aluno aprender um novo tópico gramatical, sendo que o anterior está longe de estar fixado. E isso se repete por anos. O problema é que nesse processo você quase não fala inglês durante a aula. Acaba esquecendo a maioria das palavras que aprende. Não para de ouvir outros alunos falando português. E muitas vezes, quando você está lá tentando falar inglês, não tem ninguém para te corrigir, já que o professor, querendo ou não, tem que dividir a atenção entre todos os alunos. E o pior, a maioria das pessoas que passa por esse processo fica completamente perdida, sem entender por que não conseguiram melhorar o inglês e acabam desistindo, desmotivadas e achando que o problema é com elas. A verdade é que os métodos tradicionais estão completamente ultrapassados, são muito focados na teoria e pouquíssimo na prática, e acabam preparando alunos que depois de anos de estudo conhecem sim as regras, mas têm grandes dificuldades para falar inglês com confiança e para compreender nativos falando. Para começar a te dar as respostas que você procura, deixa eu te contar um pouquinho sobre a minha história. Sobre como descobri os atalhos que fizeram com que eu me tornasse fluente em inglês e outros 2 idiomas. Eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 11 anos. Tive aulas por 5 anos e aos 17 anos fui morar nos Estados Unidos, onde eu tomei um grande susto. Os nativos falavam muito rápido e frases enormes soavam como uma única palavra. Eu travava na hora de falar, esquecia das palavras e tinha dificuldades com pronúncia. Sabe aquele sentimento de que você passou anos estudando e parece que não aprendeu nada? Aquela trava total? Pois é, eu passei por isso. Mas então uma coisa engraçada aconteceu. Após 2 meses vivendo nos Estados Unidos, eu comecei a perceber uma melhora gigantesca no meu inglês. Aquelas frases que antes pareciam chinês e soavam como uma única palavra, agora soavam claras e compreensíveis. Eu finalmente tinha me tornado capaz de falar inglês da forma como eu queria, expressando sentimentos como curiosidade, amor e determinação com precisão. Comecei a me perguntar por que aquela melhora tão rápida e como realmente as pessoas aprendem idiomas. Existiria um atalho para dominar a fala em inglês? Comecei a achar a resposta quando fui para Nova York. Em uma grande biblioteca, achei um livro escrito por uma das maiores poliglotas de todos os tempos, Catolon. Nesse livro, ela contava como aprendeu incríveis 16 idiomas, se tornando tradutora e intérprete para muitos deles. Fiquei maravilhado com a possibilidade de falar tantos idiomas e, curiosamente, só achei as respostas que eu buscava quando eu mesmo decidi me tornar poliglota, começando por um terceiro idioma, o francês. Durante 6 meses experimentei, cometi erros e grandes acertos, até achar um modelo de estudos infalível. Voilà, au bout de 6 mois, je pourrais parler français avec un grand niveau de confort. Je pouvais regarder des films, des séries, écouter de la musique en français. J'ai finalement trouvé ce que je cherchais. I had finally found a language learning method, organized in clear, simple steps that anyone could use, and a
achieve great results in a matter of months. Después de eso usé el método con el español. Attualmente sto studiando alemán e italiano e ho usato questo metodo con migliaia di persone che sono diventate fluenti in inglese ed altre lingue. And now it's your turn. E agora é a tua vez. Então vamos lá. Para você começar sua caminhada rumo ao domínio total da fala em inglês, precisa conhecer os obstáculos mais comuns no aprendizado do idioma. Por que eles acontecem e, claro, como contorná-los. Muita gente me diz, Ravi, por que eu travo na hora de falar inglês? Provavelmente você que tem essa dificuldade preste atenção, viciado em regras. Como assim viciado em regras, Ravi? Lembra que a gente viu que a maioria das escolas tradicionais oferece pouquíssimo tempo de prática para o aluno? Pois é, são só alguns minutos por aula para falar inglês. Algumas pessoas ainda saem da aula sem abrir a boca, seja por vergonha ou porque tem um aluno lá que já tem mais prática e acaba dominando o pedaço. Pois é, essa falta de tempo para praticar faz com que a escola ensine regras, para que o aluno tenha a sensação de evolução.